Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Se você está aqui essa noite nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se sinta acolhido. Se você está aqui conosco já esse tempo todo, legal, vamos conversar mais um pouco. E hoje o tema é a pessoa mais difícil de liderar. Você sabe quem é? Você tem ideia quem é essa pessoa mais difícil de se liderar? Eu vou contar para você e a gente vai compartilhando isso nessa noite agora, tá bom? Eu ia falar no dia de hoje, é lógico, mas nessa noite de hoje. Então vamos lá, vamos começar então. Vou me apresentar primeiro para você, né? Eu sou a Rafaela, da equipe dos 25 Segundos, e eu tenho o prazer de entregar para você, nessa noite aqui, mais algumas ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa colocar em prática no seu dia a dia, para que você possa observar como você tem lidado com os seus sentimentos, lidado com os seus pensamentos e assim colocar em prática coisas simples, autoaplicáveis, mas que vão fazer diferença no seu dia a dia e no seu objetivo futuro, tá bom? Por quê? Porque nós trabalhamos com essa ferramenta aqui, olha só, isso aqui é o método semear. O que é o método semear? O método semear é um método desenvolvido por nós, da equipe dos 25 segundos, no qual nós aplicamos em todos os nossos treinamentos. E nós aplicamos também nas nossas vidas e por isso eu te convido a entender um pouquinho sobre esse método. O método semear, nós trabalhamos o sentir. Aqui no sentir, nós aprendemos sobre as 4 emoções básicas, como lidar com as 4 emoções básicas, como trabalhar com elas no nosso dia a dia, porque nós sentimos as 4 emoções básicas todos os dias, que é a tristeza, a alegria, a raiva e a... Nossa, fugiu aqui. A tristeza, a alegria, a raiva e o medo, olha só, hoje eu acordei, acho que não vivi o medo ainda, por isso que ele me fugiu aqui. Mas aqui está esse nosso sentir. Depois a gente vai para o entender e aqui nós trabalhamos com os nossos pensamentos. Você sabia que você tem mais de 16 pensamentos rotulados? Então, nós temos pensamentos rotulados e nós precisamos aprender a trabalhar com ele, principalmente com o nosso crítico interno. No mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes, aquelas crenças que são implantadas em você quando você era pequenininho, ou então você se auto-implanta crenças limitantes, ou a sociedade coloca crenças em você e isso te limita a chegar aonde você quer. No escolher, nós trabalhamos com as nossas decisões, onde nós aprendemos a fortalecer as nossas decisões, fazer novas sinapses. Porque o que adianta você entender os seus sentimentos, trabalhar com os seus pensamentos, trabalhar mais ainda com as suas crenças limitantes e na hora da escolha, na hora da decisão, a sua decisão não ser fortalecida. Então, precisamos fortalecer as nossas escolhas. Aqui no Agir, nós aprendemos a realmente agir, a sair da procrastinação e entender o porquê esse processo é tão importante. Se um pensamento, ele tem poder, imagina como tem o poder de uma ação, né? Quando você realiza aquilo que realmente você quer. E no realizar aqui é onde nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. Então é quando você alinha aquilo que você realmente tem como propósito ao objetivo que você quer chegar. E acaba por aí? Não! Por isso que é um ciclo. E esse ciclo nós chamamos de ciclo de excelência emocional. Porque depois que você realizou, você volta de novo a entender os seus sentimentos, a entender os seus pensamentos, a trabalhar com as suas crenças limitantes, ao trabalhar com as suas novas decisões, ao agir nas suas ações e parar de procrastinar e a realizar de novo. E assim nós vamos trabalhando. Cada vez que eu vou trabalhando, eu vou subindo um degrau. E esse degrau, então, me leva ao nosso ciclo de excelência emocional. E é por isso que nós trabalhamos dessa forma, porque nós acreditamos fortemente na transformação do ser humano. Eu acredito sim, eu acredito que isso tem um grande impacto nas nossas vidas e nós podemos ser transformados. Agora, vamos lá, me conta uma coisa. Quando você era criança, né, quando você era jovem, você já ouviu a dizer assim, seus pais já diziam assim, olha, para de ser Maria vai com as outras. Para de seguir aí o que todo mundo faz. Para de ser Maria vai com as outras. E o que é ser Maria vai com as outras? O que é ser uma pessoa que vai de acordo com o impulso dos outros? É isso mesmo. Ser Maria vai com as outras é quando você começa a seguir a manada. Poxa, as pessoas estão fazendo assim e eu vou fazer assim também. As pessoas estão agindo daquela forma e eu vou agir daquela forma também. E esse efeito manada, ele é
algo que muitas e muitas vezes ele pode impedir o teu verdadeiro crescimento. Então, pensa sobre isso. Você acha que isso não existe mais hoje só porque você cresceu? Só porque você é uma pessoa adulta? Você não é movido ao efeito manada? Ao efeito Maria vai com as outras? Será que não? Quando você ouve aí os noticiários, quando você ouve os posts aí no celular, ou então você vê alguma notícia, ou alguém comenta alguma coisa para você, será que você realmente consegue tomar as suas decisões por você? Ou você ainda é um Maria vai com as outras? É aquele que é impulsionado, é aquele que ainda não tem uma opinião formada. E eu sinto muito dizer isso para você, mas nós fazemos muitas vezes isso sem nos darmos conta que fazemos isso. Nós somos levados, porque é mais fácil ser empurrado pela correnteza do que nadar contra a correnteza. Você sabe disso. Você sabe que é muito mais fácil. A correnteza, inclusive, nos faz até dar uma descansada, né? Porque nadar contra ela gera um esforço, gera uma compreensão daquilo que nós sentimos. Nadar, muitas vezes, contra a correnteza é você trabalhar com os seus sentimentos, aqueles que estão dentro de você e que você precisa mesmo gerenciá-los. É entender os seus pensamentos e falar assim, espera um pouquinho. Por que eu estou pensando assim? É olhar para suas crenças limitantes e falar, poxa vida, isso aqui me limita a seguir em frente. É olhar para suas escolhas e falar assim, essas escolhas eu quero para a minha vida. É olhar para suas ações e falar assim, as minhas ações, elas precisam ser compatíveis com as minhas escolhas. E também a minha realização tem que ser compatível com o meu propósito de vida. Então, reflete aí um pouquinho sobre isso que eu vou falar agora para você. Quem é a pessoa mais difícil de liderar? Você já pensou? Você já imaginou? Você já aí está comigo? Olha só, se você não lidera você mesmo, alguém te lidera. Você já pensou sobre isso? Vou até escrever isso, hein? Ó, se você não lidera olha lá, se você não lidera você mesmo, alguém lidera você. Você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente pensa em liderança, cá entre nós, né? Quando você pensa em liderança, já vem aquela ideia da pessoa engravatada, aqueles homens executivos, ou então aquelas mulheres bem vestidas, a gente já imagina esse estereótipo. Mas, na realidade, liderar não é isso. Você pode, sim, liderar dentro da sua casa, você pode liderar dentro do seu ambiente de trabalho, você pode liderar os seus amigos. Eu não estou falando uma liderança onde você toma frente de tudo. Não. É uma liderança saudável, aonde você estimula, aonde você proporciona, aonde você coloca para essas pessoas coisas que elas podem fazer para serem cada vez melhor. Para serem cada vez melhor tanto você quanto essas pessoas. Então, quando a gente pensa em liderança, não é só nessa liderança executiva de empresários e tudo mais. Não, não. É liderar a sua vida. Vamos começar por aí. Você, para ser um líder, a primeira coisa que você tem que fazer é liderar a si mesmo. Você tem que liderar a você mesmo. Porque se você não liderar a você mesmo, alguém vai liderar você. Então, pensa sobre isso. Não pensa logo naquela ideia desses altos executivos. Pensa sim nessa ideia dessa liderança que você precisa ter consigo mesmo. Aí agora a pergunta já fica mais fácil, né? Você sabe qual é a pessoa mais difícil de liderar? Tcharam! A pessoa mais difícil de liderar. É você. Sou eu. A pessoa mais difícil de liderar somos nós mesmos. Nós somos os nossos próprios inimigos. Nós somos as pessoas mais difíceis de liderarmos. Você é a pessoa mais difícil
de liderar. Eu sou a pessoa mais difícil de liderar. Então, nós somos os nossos próprios inimigos. E se você não olha isso de modo realista, você não vai compreender isso, tá? Porque nós temos, sim, que olhar as nossas dificuldades pessoais e entender o porquê nós não conseguimos vencê-las. E sabe normalmente o que a gente costuma fazer? Esconder as nossas dificuldades embaixo do pano e deixá-las lá. Aí você quer melhorar como? Aí você quer se liderar como? Aí você quer se transformar como? Se você não tem sequer coragem de olhar para as suas dificuldades, as suas limitações e acolhê-las e entendê-las. Então, quando a gente começa a entender isso, é aí que nós começamos a liderar as nossas vidas com mais eficácia. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque nós somos tendenciosos. Nós temos tendências. Nós temos a tendência de agir de acordo com o efeito manada. Nós temos a tendência de agir como a Maria vai com as outras. Nós temos a tendência. Nós somos tendenciosos. Se um começa a falar alguma coisa na sua cabeça, ao invés de você parar e falar, peraí, o que isso tem a ver? Vamos refletir um pouquinho. Aí você já compra a briga do outro, você já começa a ser inflamado e a inflar alguma situação que você fala, mas peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Ou eu me lidero, ou eu serei liderado. Por quê? Porque nós não paramos um pouquinho para pensar. Então, nós somos duros. Olha o que eu vou falar agora e vê se não é verdade. Nós somos duros, muito duros, para julgar e criticar os outros. Nós julgamos as pessoas de acordo com as suas ações. E nós somos compreensivos com nós mesmos e nos julgamos de acordo com as nossas intenções. E isso é um padrão, isso é uma tendência. Não vá falar para mim, não queira falar para mim de verdade mesmo, tá? Porque isso é uma tendência, isso já é estudado, isso é um padrão humano, tá? Isso é um padrão básico. Tá? Não fale assim, não, eu sou complacente com os outros e sou muito rigoroso comigo. No fundo, isso não é verdade. Porque nós criticamos, nós julgamos o outro pelas suas ações e nós somos compreensivos conosco pelas nossas intenções, mesmo quando fazemos algo errado. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Eu falei alguma coisa e machuquei aquela pessoa com o que eu falei. Mas a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi a melhor possível. A minha intenção. Então, eu sou compreensivo comigo pelas minhas intenções. Mas se o outro fala alguma coisa, ou se o outro faz alguma coisa, eu saio julgando, eu saio criticando o outro pelas suas falas, pelas suas ações. E eu me compreendo, eu sou complacivo comigo pelas minhas intenções. Aí fica um parâmetro meio complicado, né? Eu olho para o outro, eu julgo o outro pelas suas ações e eu julgo as minhas ações e eu sou complacente comigo pelas minhas intenções. Eu não vejo as intenções dos outros, eu vejo as ações dos outros. As minhas, eu vejo as intenções, mesmo que as minhas ações, elas sejam erradas no final. É duro, né? É duro assumir. Por isso que a gente costuma justificar, recusar, assumir as culpas. Nós somos compassivos com os nossos erros e somos implacáveis com os erros dos outros. Nós somos complacíveis e compreensíveis com os nossos erros, sim. Mas nós somos implacáveis com os erros dos outros. E não vai falar, mas em pequenas coisas, gente, em pequenas coisas. Vamos dar um exemplo bem simples, né? Bem simples mesmo. Vamos lá, vamos pegar um exemplo simples aqui, deixa eu pensar. Mulheres, principalmente, que derrubam, né, bastante cabelo no chão. Né? Então, assim, se tem lá um punhado de cabelo seu, você vai lá e você cata os cabelos que são seus. Mas se o outro vem e derruba uns cabelinhos no chão, nossa, olha quanto cabelo você derrubou no chão. Olha quanto. Porque a sua intenção não era derrubar o seu cabelo no chão. Então, tudo bem, você compreende. Mas o outro derrubou uns cabelinhos no chão. E aí, você já o julga porque ele fez aquela ação. A sua intenção não era fazer isso, mas você fez.
mas você se julga pela sua intenção e você critica e julga o outro pelas suas ações. Tá vendo como é difícil liderar a nós mesmos? Você entende isso? Como é complicado a gente liderar a nós mesmos? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas também não é impossível, tá? Por isso que quando nós não lideramos a nós mesmos e nós não entendemos que a pessoa que é o nosso principal inimigo somos nós mesmos, sabe o que acontece? Isso nos impede a crescer e a melhorar. Isso nos impede, sim, a crescer e a melhorar. E como é que a gente pode, então, liderar a nós mesmos? Como é que eu posso fazer isso? O que é ser líder de mim mesmo? O que é, então, liderar a mim mesmo? Vamos por aqui, então. O que é ser líder de você mesmo? O que é isso? Ser líder de você mesmo, se você quiser anotar, já pode anotar, porque agora é a nossa ferramenta. Quer aprender a ser líder de você? Vamos lá, bora lá, ser líder aqui. Ser líder de você é parar de colocar a responsabilidade no outro. É parar de colocar a responsabilidade no passado. É parar de colocar a responsabilidade na pandemia. Ser líder de você é assumir que as coisas não estão dando certo porque você ainda não conseguiu acertar o alvo. É assumir que as coisas ainda não estão dando certo porque você não encontrou o caminho ideal. É ter a clareza de quem você é, o porquê você faz, o que você faz. Ser líder de você mesmo é você entender, sim, tá? É dirigir a sua própria vida com estratégias, olhar para as suas fraquezas, olhar para os seus medos, olhar para as suas frustrações e, olhando para isso, achar novas soluções. É saber perder, é saber errar, é saber avaliar, é saber recomeçar, é saber aprender sempre, sempre. Você quer aprender a entender o que é o errar, a avaliar as suas ações, a recomeçar? Vai lá, olha os vídeos que a gente já gravou para vocês e lá fala muito sobre isso. Fala como você aprender, inclusive, a perdoar. Como você deve aprender a lidar com os seus erros. Ou como você deve aprender a recomeçar. Lá tem muitas ferramentas sobre isso. Dá uma olhada aí nos vídeos passados. Liderar a si próprio, liderar você, é uma capacidade de olhar para dentro de você e falar assim mesmo: opa! Isso aqui que eu fiz não tá bom, não. Ou então, é você olhar para dentro de você e falar assim: yes, mando muito bem nisso aqui. Olha só, eu sou sensacional. E eu não estou falando de se culpar ou de inflar o ego. Nada disso. Vai além disso. Não é nem de inflar ego e nem de ficar com culpa em cima de você. Não. É olhar e assumir realmente o que você não faz bem e o que você faz bem. É reconhecer as suas qualidades, reconhecer as suas dificuldades. É reconhecer aquilo que você realmente é. Na sua luz e na sua sombra. É reconhecer isso. E a partir do momento que você começa a reconhecer isso, aí você começa a mudar aquilo que você quer e, além de tudo, aprender a começar a liderar a si mesmo. Não é fácil, mas não é impossível. É muito possível aprender a ser líder de você mesmo. Rafa, você é líder já em todas as coisas? Lógico que não. Lógico que não. Você vai escolher uma parte, você vai trabalhar naquela parte, depois você vai escolher outra, você vai trabalhar naquilo, depois você vai escolher outra e você vai trabalhar naquilo. E é assim que você vai. É assim que nós vamos fazendo, porque a mudança, ela não é um evento. Eu não saio mudando tudo e já sou uma pessoa
totalmente diferente. Não, a mudança é um processo, ela é processual. Assim como acontece fisicamente quando você muda para algum lugar. Você encaixota todas as coisas, tem aquela bagunça toda, daí você leva a mudança para um outro lugar. Aí você vai desencaixotando caixa por caixa, colocando no novo lugar, colocando no novo ambiente. É assim que a gente funciona também. É assim que nós vamos funcionar. Não é de uma hora para outra, é um processo, mas é um processo que vale a pena. E se você assistiu na semana passada, nós falamos sobre os 5 pilares da liderança emocional. E hoje eu vou te falar dos 3 pilares da liderança que é imprescindível para você aprender a liderar a si mesmo. Primeira capacidade é a autopercepção. É quando você tem o domínio do entendimento das suas fraquezas e das suas forças. É a autoconsciência, esse é o segundo pilar. A autoconsciência, que envolve, sim, os seus valores diante dos seus objetivos. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. O meu valor é esse, então eu tenho consciência disso. E o domínio emocional. Esse é o terceiro pilar. É o reconhecimento das suas emoções diante dos seus impulsos. Eu estou sentindo isso, mas eu tenho que ter um domínio pessoal para saber o que essa emoção pode me causar. Pode me causar, porque a partir do momento que me causa, aí eu causo nos outros também. Eu só vou ferir o outro se eu já estou ferido. Então, primeiro, arrume as suas feridas para que você pare de ferir os outros. Se autoliderar é um trabalho diário e constante. E eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu vou chamar isso de dica semente, né? A nossa ferramenta. Então, essa ferramenta você vai entender a partir daquilo que nós conversamos agora, nesse tempinho aqui. A ferramenta é o seguinte: seja menos complacente com você. Se você está errado, assuma. Seja honesto e humilde o suficiente para admitir. Seja menos complacente com você. Se você está errado, assuma. Seja honesto e humilde o suficiente para admitir. Entenda que você não é perfeito. Nem sempre você está certo. E você pode sim, você tem o direito de cometer erros. Então, o que nós vamos fazer? Os maiores traços das nossas personalidades. E quando nós precisamos desenvolver a liderança, o maior traço é a humildade. Quando eu quero ser líder e quero ser líder de mim mesmo, meu primeiro traço de liderança é a humildade. Todos nós cometemos erros, todos nós podemos ainda repetir novos erros ou repetir erros, né? Mas o que nós não podemos é negar que eles existem. As pessoas sábias, aqueles que são sábios, eles admitem sim as suas falhas e aprendem com as suas experiências. Oh, como aprendem! O fato de você ser sábio diz que você é capaz sim, de melhorar continuamente. Então, seja honesto e seja humilde o suficiente para admitir quando você erra. Esse é o primeiro traço de um bom líder. Pedir desculpas aos afetados e trabalhar para repetir o erro é um traço fantástico de um líder. Você ganha respeito daqueles que trabalham ou que convivem com você. O maior desafio de qualquer pessoa, para ser um líder na sua vida, vai ser sempre liderar a si mesmo. Por maior que seja o líder, por mais importante que seja aquela pessoa, por maior status que ela tenha, o maior desafio daquela pessoa também é liderar a si mesmo. E esse é o seu maior desafio. É a sua autoliderança, é liderar a você mesmo. E esse é o meu desafio. É a autoliderança, é liderar a mim mesmo. E quando eu lidero a mim mesmo, eu começo a ver as coisas de uma forma diferente. E o primeiro traço de um bom líder é a humildade. E quando nós começamos a fazer esse exercício
a fazer esse exercício, nós precisamos agir, porque liderar a si mesmo é assumir a liderança da sua vida, é bater no peito e dizer: minha vida é responsabilidade minha. Minha vida é responsabilidade minha, tá? Isso aqui. A minha vida não é responsabilidade do outro, a minha vida é responsabilidade minha. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu te convido a participar do Clube Semear, onde lá nós temos um trabalho mais aprofundado, inclusive desse próprio tema aqui, tá bom? Então eu peço aqui, olha, que você siga aqui nas redes sociais, aqui ó, Insta, aqui Face, aqui as plataformas de áudio e se inscreve aqui, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado e faz um favor para mim, compartilha esse vídeo, dá o like aí, tá bom? Mas compartilha. Por quê? Porque o que mais nós precisamos é que pessoas e pessoas aprendam a se autoliderarem. Porque a pessoa mais difícil de liderar somos nós mesmos. Então, obrigado e desejando a todos, então, até a nossa próxima segunda-feira com mais um pouquinho de conteúdo e lembrando que 25 segundos é tudo o que você precisa.